Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aulinha, em mais um encontro. E hoje o nosso objetivo consiste em analisarmos, comentarmos, relembrarmos alguns conceitos importantes acerca das chamadas civilizações pré-colombianas. Este tema faz parte do capítulo 7 do livro de vocês, onde nós estudamos povos indígenas da América. Povos indígenas que habitavam o continente americano e que alguns ainda habitam, né? Outros foram exterminados, né? Por conta da chegada dos europeus. E o tema inicial desse capítulo, como você vai se lembrar, são as chamadas civilizações pré-colombianas, destacando-se delas três: os maias, os astecas e os incas, né? As famosas civilizações pré-colombianas, que habitavam a região da Mesoamérica e da América do Sul antes da chegada de Colombo, antes da chegada dos navegadores espanhóis ao continente americano e ao achamento, à descoberta, né, do continente americano, tá certo? Então, nesta aula, vocês já fizeram essas atividades, né? É uma lista de 5 questões sobre civilizações pré-colombianas. Então, eu vou comentar essas atividades, essas questões com vocês. Nós vamos analisar juntos e entendermos as questões corretas e as erradas e comentarmos cada uma delas. Tá joia? Vem comigo, vamos juntos então, começando aqui. Primeira questão, acerca da história, com relação à história das sociedades nativas das Américas. Assinale V ou F, então, para as afirmativas abaixo, né? Então vamos para a primeira aqui. Aqui diz o seguinte, que a civilização maia caracterizou-se pela hierarquia política fraca, pelo monoteísmo e pelo desinteresse ao conhecimento da natureza. Gente, tudo errado com essa afirmativa, né? Tá tudo errado aqui. Primeiro, aqui fala que os maias tiveram uma hierarquia política fraca. Isso não é verdade. Havia claramente uma diferenciação social, grupos sociais, classes de poder, né? Depois diz que eles eram monoteístas. O que quer dizer monoteísmo? Monoteísmo é acreditar em apenas um deus. E a gente sabe que isso não é verdade entre os maias. Os maias acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas, né? E fala do desinteresse em relação ao conhecimento da natureza. Os deuses dos maias eram todos manifestações e ligações com a natureza, né? Dada a grande importância que eles davam à natureza, aos fenômenos naturais. Então, a primeira tá, assim, claramente falsa. Não tem nada de certo nas três divisões aqui dessa alternativa, não tem nada de certo. Então, a primeira tá falsa, tá bom? Vamos para a segunda. O Império Azteca notabilizou-se pelo desenvolvimento urbano de sua capital, Tenochtitlan, pela crença em vários deuses e por uma estrutura política centralizada. Certo, tá tudo certo dessa vez aqui. Então essa alternativa tá toda correta, né? A capital, Tenochtitlan, dos astecas, nós estudamos, eu até mostrei um mapinha dela para vocês, né? Ela era muito desenvolvida, tinha muita gente ali, milhares de pessoas, né? E foi marcada por uma complexidade, uma engenhosidade, né? Urbana. Eles também acreditavam em vários deuses, tinha uma organização política centralizada. Os astecas formaram um império, diferente dos maias, porque os maias se organizaram em cidades-estado, né? A gente falou sobre isso, enquanto os astecas fizeram um império. Então, a segunda está correta. Até agora, então, F, V. Então, pode ser aqui a letra C ou a letra D, né? A A, a B e a E estão fora. Então, para a gente descobrir, vamos analisar a terceira alternativa, portanto. A sociedade inca foi marcada pela rígida separação entre poder político e religião. Opa, já matou aí a questão, né? Nada a ver isso aí. Por quê? Porque você vai se lembrar que o imperador dos incas, nós falamos sobre isso, chamado de Sapa, né? O Sapa inca, ele era considerado um ser divino e a manifestação dos deuses dos incas. Então tá errado. Religião e política andavam juntos e não separadas. Tá bom? Então, a terceira está falsa.
Aqui diz também pelo baixo desenvolvimento agrícola, a gente sabe a força da agricultura para essas três civilizações, né? Caráter pecuário, não, eles desenvolviam bastante agricultura, tá bom? Então, só pode ser aqui a letra C, beleza? Letra C, de cachorro quente com ovo de codorna, beleza? Então, a alternativa correta é a letra C da primeira questão. Tranquilo, questão fácil, né? Basta você se lembrar aí do que a gente estudou, que tá tudo certo. Passemos adiante. Segunda questão. Temos um texto aqui de Eduardo Natalino dos Santos, né? Aqui diz assim, ó, que outra prática comum aos povos mesoamericanos da região da América Central foi a construção de cidades. As cidades mesoamericanas também serviam para dar identidade grupal aos seus habitantes, ou seja, as pessoas se reconheciam como pertencentes a tal cidade e não como indígena, termo que começou a ser utilizado pelos espanhóis para se referir aos milhares de grupos que se autodenominavam mexicas, cholutecas, tlaxcaltecas, né? Dependendo da cidade que habitava. Você tem vários povos ali nessa região. Então, as cidades existem. Aqui o autor fala, portanto, das cidades, né? A importância das cidades. E ele está falando aqui que as cidades davam uma identidade para o povo. Então, é mais ou menos assim, dando um exemplo aqui mais geral. Nós temos hoje várias cidades, né? Aqui, por exemplo, no território tocantinense, né? Então, a cidade serve para diferenciar de onde você é. Você é palmense, você é araguainense, você é gurupiense, né? Nós temos 138 cidades no Tocantins. Então, a cidade diferencia uma pessoa, tá bom? Os espanhóis que colocaram tudo no mesmo saco, né? Colocaram tudo no mesmo bojo, nesse sentido. Mas as cidades diferenciavam, é isso que o autor está querendo dizer. Então, as cidades existentes na América Central e no México, no período pré-colombiano, gente, a alternativa correta aqui vai ser a letra B, tá bom? Eram centros comerciais, políticos e religiosos que contribuíam para a caracterização e diferenciação dos habitantes da região. É isso que nós acabamos de falar, porque as cidades, elas diferenciavam as pessoas. Tá, joia? Então eles conseguiam se diferenciar entre si mediante as cidades às quais eles pertenciam. Certo? Então por isso que vai ser a letra B aí. Foram objeto de disputa entre as lideranças indígenas, né? Não, nós não tínhamos cidades somente próximas ao litoral. Eram espaços dedicados a cultos religiosos monoteístas? Não, já sabemos que eles eram politeístas. Eram as capitais de grandes unidades políticas e sociais e seus governantes buscavam homogeneização. O que é homogeneizar? Tornar tudo igual? Não necessariamente. Entre os maias, por exemplo, haviam cidades diferentes, né? Cidades-estado, falei agora há pouco. Conservadas quase integralmente até os dias de hoje? Não, gente, nada a ver, né? A gente sabe que quando os espanhóis chegaram, várias cidades foram totalmente destruídas. A própria cidade de Tenochtitlan, por exemplo, né? Então aqui só pode ser a letra B, tá bom? Letra B, tranquilo, respondemos a questão. Vamos à próxima. Aqui fala dos incas, né? Os incas do Peru antigo utilizavam elementos para ativar a memória parecidos com a escrita. Diferentes tipos de nós, não nós de eu e você, mas o nó, aquele nó que você dá numa corda, né? Então, diferentes tipos de nós eram utilizados para registrar as transações mercantis diárias e de longo prazo, ou pagamentos de tributos do Império. Esse instrumento, que era muito útil para a comunicação e registros contábeis do Império Inca, é denominado entalhe, ábaco, quipo, tabuleiro, quipo. Falamos sobre isso. Então, o quipo era aquele instrumento que tinha umas cordinhas que eles davam nós, né, que servia para registrar, para contar. Eu até mostrei uma foto para vocês de um exemplo durante a explicação do conteúdo dos Incas, tá bom? Então essa questão é bem tranquila, bem fácil, né? A gente já resolve aqui de primeira. Eram os quipos, né? Quipo utilizado como instrumento de contagem e registro entre os Incas, tá certo? Bom, próxima questão, penúltima, né, da nossa lista aqui. As misteriosas cidades e edificações da civilização maia que resistiram ao tempo incluem obras reconhecidas como patrimônio mundial.
Tais achados vêm intrigando pesquisadores até a atualidade, já que pouco se sabe sobre as origens, a organização social e as causas do fim dessa civilização no século X. É aquilo que eu falei para vocês. Quando os espanhóis chegaram à América no século XV, os maias não existiam mais. Tá? Então nós sabemos deles acerca de registros arqueológicos, né, de escavações, de estudos e tal. E nós estudamos os maias porque os maias influenciaram os povos que vieram depois deles, principalmente os astecas. Então, eles têm uma importância central ali na região da Mesoamérica, né? Mas então, nós temos que assinalar aqui a alternativa que apresenta corretamente as principais características da civilização maia. O que tem de importante aqui da civilização maia para a gente destacar? Vamos ler aqui. Desenvolveu-se na floresta amazônica. Opa! Isso aqui já está errado, né? Floresta amazônica aqui na América do Sul. Né? Aqui fala de Peru, Bolívia. Não. Os maias não estavam na floresta amazônica. Os maias estavam na América Central. Então não, já matou aqui a questão. Está errada a letra A. Letra B. Ocupava a região das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, sul do México. Certo? Certo. E desenvolveu os saberes matemáticos. Nós estudamos isso. Astronômicos, desenvolveram um calendário a partir da observação dos astros, arquitetura sofisticada para a época, templos, pirâmides que eles construíram. Então, correta, a letra B, né? Região da América Central. As outras aqui diz que o poder era centralizado nas mãos do imperador. Não tinha imperador entre os maias. Os maias não tinham uma organização império centralizado, tá? Eles eram cidades-estado, já falei isso. Habitava a região do Rio da Prata, no Uruguai e Argentina. Não, gente, não era na América do Sul, era na América Central. A organização igualitária, igualitária, não era igualitária. Né? Haviam grupos sociais, aquela famosa pirâmide social que a gente sabe, né? Diferenças entre as classes. Então, só pode ser a letra B, correta localização, corretas aí as informações sobre os maias, né? Fechamos mais uma questão tranquila, letra B aí para você marcar de boa, né? Para a gente fechar, então, última atividade, última questão da nossa lista. No que diz respeito às civilizações pré-colombianas que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, e suas respectivas localizações, falamos disso na última questão agora, né? E desenvolvimento cultural, relacione as duas colunas abaixo, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, o número 1, astecas, número 2, incas, e o número 3, maias, né? A gente vai ligar aqui as colunas. Então, quem é que habitava ali a região do México, né? Aqui pode ser tanto os astecas quanto os maias, né? Maias e astecas habitavam a região do México. Então, México, códices escritos em cortiça, tá? Então, aqui, gente, nós estamos falando dos astecas, tá bom? Os astecas, eles desenvolveram códices escritos, né? Desenvolveram a escrita. Os maias não, tá joia? Então aqui vai ser, no caso, o número 1. A primeira aqui é número 1. Beleza? Tranquilo. Aqui, Cordilheira dos Andes. Quem é que habitava a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul? Os incas, né? Então aqui é 2, só pode ser 2. Cidades fortificadas, né? Tinham cidades fortificadas. Então, 2, só sobrou aqui o 3, é a sequência, né? 1, 2, 3. Então, aqui é o México, eram os maias, Guatemala e Belize, também os maias, e já tinham também um sistema de escrita. Então, é a letra A, 1, 2 e 3, é só seguir a sequência, né? Bem tranquilo também. Fechamos aqui as nossas 5 questões da nossa lista de atividades sobre civilizações pré-colombianas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido acompanhar tudo certinho aí, relembrado do que a gente já discutiu, beleza? Então tá bom, foi bom estar com vocês, bons estudos, nos vemos nas próximas vezes, tá joia? Tchau, tchau, pessoal!